O primeiro tópico que eu quero tratar com você aqui nesse bate-papo é a respeito dos desafios da Share Consultoria. Quando vocês adquiriram a plataforma da Recrutei, e hoje, depois de um certo tempo utilizando a nossa plataforma, quais eram os desafios, quais são os desafios hoje, o que vocês já superaram de lá para cá e o que continua sendo um desafio? Sim, eu acredito que o maior desafio para a consultoria é conseguir entregar um melhor resultado para o nosso cliente, né? Então, entregar o que é um bom resultado em recrutamento e seleção? É conseguir um bom candidato, né? Com conhecimentos, habilidades, atitudes exigidas aí pela vaga e que tenha aí uma boa adesão para a vaga, né? Então, não basta só conseguir, ele tem que ficar na vaga e tem que dar certo. Então, antes de eu começar a Share, começar a usar a plataforma, o desafio era concentrar, né, em um local só esses candidatos, os bons candidatos, e conseguir ali uma organização e das avaliações, da comunicação que você teve por aí. Então, me ajudou muito, muito depois que eu comecei a usar Recrutei nesse sentido, de você conseguir ter em um local só uma base de currículos que você pode trabalhar, uma base de talentos que você pode trabalhar, além das ferramentas como a avaliação comportamental, que eu acho imprescindível para você conseguir fazer esses filtros também, né? Então, eu acredito que tenha sido isso. Além do tempo, né, que você faz muito mais rápido essa contratação e você consegue atrair de uma maneira muito mais profissional, principalmente eu como consultora independente, né, a cara que eu apresento para o meu cliente é de uma maneira muito mais profissionalizada, depois que eu comecei a usar Recrutei, como você envia isso para o cliente, é muito mais dá uma cara de mais profissionalismo ali, né? Do que uma coisa de você mandar um relatório, por exemplo, num PDF, né? Você mandar um link com tudo ali do candidato, né? Dele, todo o processo dele é muito importante para essa valorização, né, do seu trabalho, para ele entender de todo o processo que você fez com o candidato também. E o que você considera que ainda é um desafio que vocês precisam superar? Olha, ainda é um desafio, eu acredito, tem muito profissional no mercado, principalmente agora. O desafio ainda é você conseguir, assim, alinhar perfeitamente, assim, né? Eu acho que eu não sei se é uma missão impossível, mas é você conseguir alinhar perfeitamente ali o que o cliente está buscando no candidato e o que você consegue tirar dele durante o processo. Para a gente ainda é um desafio para o processo dar certo, como eu disse, né? Para ter a adesão, para ter o match ali do que você precisa. Então, eu acredito que o desafio maior é o cliente também conseguir passar para a gente detalhadamente. Então, eu acho que a comunicação é imprescindível, né? Do solicitante da vaga, para ele ter a certeza do que ele precisa ali, dele traçar um perfil super detalhado para a gente, principalmente que é um desafio para a consultoria, porque eu não estou ali atuando dentro da empresa dele, então é mais difícil para eu conseguir idealizar aquilo, né? Não idealizar, mas para eu conseguir até eu conseguir entender como que a vaga funciona, então eu preciso muito dele para ele me conseguir passar o que esse candidato faz, qual a descrição da vaga detalhada, né? As principais atribuições. Essa comunicação é imprescindível para eu conseguir entender o perfil que realmente o cliente está precisando ali para aquela posição. Bacana. Isso que você está dizendo tem muito a ver também com a relação humana, né? Então, a tecnologia ela existe para facilitar o processo de relacionamento humano, né? Tem muita coisa que depende muito ainda e graças a Deus depende, né, da interação entre seres humanos, né? Então a tecnologia vem como um suporte, não como uma substituição a essa interação tão importante entre as pessoas, né?
Com certeza, isso não pode deixar de acontecer, porque, como eu disse, se acaba essa interação, você não consegue sucesso no processo, né? E essa parte de informatização aí do processo que a Recrutei tem muito, vem muito, né? Me ajudou muito também, porque, assim, antes eu fazia o processo, eu fazia as dinâmicas, fazia toda a parte do processo presencial. Então, por exemplo, o candidato às vezes tinha que ir até mim 2, 3 vezes, vai para a dinâmica, depois uma entrevista, e depois a gente foi obrigado a fazer, a Cher foi obrigada a fazer o ano passado, transformar todo o processo em 100% digital, e agora eu não sei se eu volto mais atrás, porque funcionou super bem, e a gente, nossa, os candidatos já estão numa situação super vulneráveis, né, procurando emprego, às vezes alguns com dificuldade de ir até o local, então você economiza esse tempo, né, e eu tenho percebido que os processos, mesmo sendo 100%, acontecendo 100% online, não tirou a qualidade, né, da entrega. Então, isso tem feito muito, eu tenho percebido muito bacana, além da Cher ter conseguido clientes aí fora da minha região. Isso foi muito legal, porque eu consegui aí no interior de São Paulo, até em Natal, a gente conseguiu fazer os recrutamentos dessa maneira remota. Então, só complementando aí nessa parte que você disse, dessa parte humana e também dessa parte informatizada. Legal. E ainda em relação a essa questão do trabalho remoto, né? Só pontuar aqui e complementar ainda mais o seu comentário de que a pandemia apenas acelerou uma tendência que já existia, né? Essa questão de aumentar o trabalho remoto, aumentar a digitalização de todo o mercado, né? Ela foi meio que acelerada de uma forma inesperada e, infelizmente, por um motivo não tão nobre, né? Porém, já era uma tendência que quem já estava se preparando para isso teve um pouco mais de facilidade para se manter saudável no mercado, e quem não tinha essa preocupação talvez tenha tido um pouco mais de dificuldade de adequação, né? Sim, com certeza, com certeza. E facilitou muito, né? Por exemplo, a parte técnica do processo, algumas provas que você tinha que aplicar ali presencial, aí o tempo que você demoraria ali para corrigir, né? Essas provas, esses testes, agora é tudo informatizado, você consegue aí plataformas que já disponibilizam alguns testes, né? Você concentra todo do candidato, que nem no Recrutei, você concentra todas as informações em um lugar só. Então, assim, nossa, foi muito, muito bacana a gente contar aí com a tecnologia e com sistemas de apoio para o nosso processo. Bacana. E por falar em interação humana, vamos para o segundo tópico de perguntas. Aliás, o segundo tema, né, do nosso bate-papo, que é a relação com os candidatos. Como Sim. vocês fazem aí na Share para manter um relacionamento? Não apenas os candidatos, ele venha, faça o processo e vá embora, mas para que se crie aí um talent acquisition, né, uma relação de longo prazo com os candidatos, para quando aparecer um processo seletivo adequado àquele candidato específico, ele esteja suficientemente engajado para poder participar. Sim. Bom, a questão, eu acho que o primeiro ponto é a questão de você ser super respeitoso com o candidato, né? Desde primeiro, desde quando ele se inscreve ali, você ter um respeito por ele, e a comunicação também entra, né? Você precisa muito eu olho o candidato assim, né? Tem gente que fala, mas ele que está buscando um emprego. Pelo contrário, a gente precisa muito dele, né? Então tem que ter um respeito absurdo por esse processo e por esse É uma via de candidato. mão dupla, né? Exatamente. Então, assim, o que eu não deixo e o sistema Recrutei me ajuda muito é você dar os feedbacks. Então, por exemplo, ele fez a inscrição, não foi aprovado na primeira fase, que é a análise do currículo, dá um feedback que não foi possível aproveitar o currículo dele, mas que vai ficar ali na nossa base de talentos, né? E assim, consequentemente, em todas as fases no processo. A comunicação é essencial com esse candidato.
E como que eu consigo administrar e lembrar de bons candidatos? Porque às vezes você não utiliza esse candidato para uma vaga, mas de repente tem outra vaga lá na frente. Eu utilizo ali as avaliações do Recrutei, que você tem a possibilidade de lá de colocar as estrelinhas, né, no talento. Então, eu sempre coloco as estrelinhas nos meus candidatos e depois filtro essas estrelinhas para ter sempre as estrelas aparecendo ali. Então, a plataforma, nossa, ajuda muito, porque antes eu era por memória, assim, por memória e por WhatsApp, que não funciona muito bem. Então, isso facilita bastante na hora de você conseguir resgatar um talento e aquela mensagem que você manda para os candidatos que seu currículo vai ficar na nossa base é verdade, né? Não é uma mensagem apenas para consolá-lo, mas é sim uma mensagem que você consegue aproveitar se você se policia de fazer esse trabalho de avaliar e de alimentar ali, né, o sistema para você conseguir depois conseguir esses candidatos. E assim, o que eu priorizo sempre na Share é fazer esse processo totalmente humanizado, com respeito aos candidatos e prezar pela comunicação. E eu sempre ofereço também, por exemplo, não passou na última fase, principalmente os últimos, né, que vão para a entrevista com o solicitante, sempre ofereço um feedback, o que eles poderiam melhorar, qual fase que não passou, por que não passou, então ter essa ajuda, assim, nesse processo, é claro, porque cada vaga vai existir uma coisa para eles melhorarem aí. Então, eu acredito que a Share tem esse diferencial de respeito mesmo, porque eu ouço muito isso dos candidatos, de nossa, obrigada por ter lembrado de me dar um feedback negativo, porque às vezes as empresas entrevistam e estão ali na correria, e nem é por maldade nada, mas porque a gente sabe que é uma correria absurda aí, né, no dia a dia de trabalho, acaba dispensando, não esquecendo dos candidatos que não deram certo para focar, para conseguir fechar a vaga e colocar alguém no lugar, e eles se sentem totalmente, né, nossa, eu dediquei tanto meu tempo, passei por tantas coisas e aí sou esquecido, assim, nenhum não eu recebi. E quando eu dou a negativa, assim, e falo o porquê que não passou, eu ouço muito isso. Nossa, obrigada pela consideração, obrigada por ter lembrado, obrigada por ter dado a negativa, porque a gente geralmente não tem esse feedback. Então, acho que é assim que a gente vai fazendo esse diferencial para os candidatos. E a cultura do feedback ela ainda não é consolidada no Brasil, né? Felizmente, nós estamos, pelo menos eu tenho notado, pela movimentação no LinkedIn, né? Pelo menos no LinkedIn, eu tenho notado que a cultura do feedback vem crescendo no país e é necessário, né? Como você disse, a pessoa se sente contemplada e é um fator importante nessa questão da humanização, né? Você pegar a pessoa, incluí-la no processo seletivo, ela vai precisar dispor do tempo da vida dela, mesmo que ela esteja procurando emprego, também é interesse do nosso lado de contratar essa pessoa ou não, e simplesmente essa pessoa nunca mais tem notícias, né? Então isso realmente Sim. é algo que precisa ser superado com urgência e eu vejo que nós estamos começando a superar esse problema aos poucos. Sim, e ainda, assim, a gente tem que pensar que, assim, eu faço vários, para mim, o candidato, ele pode ser mais um, né? Ele não é, mas ele pode ser, né, no trabalho. Só que você tem que pensar que aquela vaga para aquele candidato é a oportunidade da vida dele, né? Então, assim, a gente tem que inverter o nosso olhar, né? Se a gente fica pensando, é mais um, é mais um, é mais um, porque a gente entrevista, faz esse processo muitas vezes com muitas pessoas, a gente tem que inverter e pensar como que ele às vezes essa vaga é a oportunidade da vida, então eu sou uma só na vida dele, né? Ele pode ser mais um na vida, mas essa vaga tem extremamente importância e relevância para ele, então ter essa empatia, essa questão da empatia para você conseguir ter um bom relacionamento com os candidatos é essencial. Vai muito além do aspecto puramente econômico, né? É o sonho da casa Sim. própria, é o sujeito que quer casar e precisa conseguir um emprego para isso, é o pai de família que está desempregado e precisa levar o pão de cada dia para a mesa da família, né? Então, emprego não é só economia. Aliás,
economia não é só economia também, né? É uma questão que Sim, envolve o sonho das pessoas e o desenvolvimento social e econômico das pessoas também, né? com certeza. As duas É, coisas caminham juntas, né? certamente. Bem, então vamos agora para mais um tópico do nosso bate-papo a respeito de marketing e vendas na área na área de recrutamento e seleção. Com a sua experiência, o que você tem a dizer para as novas empresas, para os novos consultores e headhunters que estão chegando no mercado, da importância de ações de marketing e de vendas e de como isso é um diferencial na hora de tanto de adquirir parcerias, fechar parcerias com com as empresas que vão contratar o seu serviço, como na abordagem dos candidatos. Sim. Olha, eu acredito, mais uma vez eu vou falar, né, que envolve também a comunicação, porque você tem que comunicar o que você está fazendo, porque eu enxergo muito isso. No começo, quando eu comecei, eu não sabia, eu percebi que as pessoas não sabiam o que eu fazia, né, sabiam que eu trabalhava, mas assim, ai, como que é isso, o que que ela faz? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a mostrar o que eu fazia, né, colocar aí o marketing para funcionar e colocar algumas notícias através de blog e através das mídias, né? Eu percebi que, nossa, agora todo mundo, depois de um tempo, nossa, agora todo mundo sabe que eu faço recrutamento e seleção, né? Porque antes não tinham essa visão. Então, eu acredito que é essencial você ter essa comunicação, né? Essa estratégia de marketing, de vendas, principalmente não só com novos clientes, mas também com os clientes que já estão com você, né? Então, sempre aí manter algum informativo por e-mail, falando das tendências, alguma coisa mais informativa, né? Eu gosto de trabalhar nessa parte trazendo bastante informação sobre o recrutamento, sobre a seleção. Então, eu acredito que essa é a estratégia que eu gosto de trabalhar. Não sei se dá certo para todas, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham de uma maneira muito mais agressiva, com essa parte de vendas, com essa parte de marketing. A Cher não trabalha de uma maneira tão agressiva nessa parte de marketing. Como que a gente trabalha? A gente mostra o que a gente faz, né? E trabalha muito por indicação também, né? Então, assim, os clientes que vêm para a gente vêm através de indicações dos nossos clientes. Então, você procura a Cher, procura a Renata da Cher, que ela pode te ajudar com essa vaga e tal. Então, eu recebo muitos clientes por esse antigo aí boca a boca ainda, né? Mas acredito que, assim, as mídias aí a gente não pode deixar de utilizar para ter mais alcance. O que funciona muito para a gente é o LinkedIn, né? Porque acho que conversa mais com o nosso público, então sempre tentar colocar algumas novidades, até as vagas que a gente tem por lá. Então, totalmente, eu percebo colocou a Share, deu mais visibilidade, né, para a Share, aí, depois que a gente começou a alimentar mais essa parte de marketing e vendas. Agora, Davi, não é uma coisa que eu possa te falar que é uma coisa muito estruturada, né? É uma coisa muito orgânica que acontece comigo, porque eu acredito que por ser é uma consultoria ainda pequena, né? Mas eu vejo como diferencial a parte da entrega mesmo, que daí acontece essa parte mais, esse ciclo que é bacana de você ter essas indicações. Lógico, acontece de uma maneira mais lenta do que se eu investisse muito mais nessa parte de marketing e de estratégia, que o retorno é proporcional, né? Então, assim, se eu fosse mais agressiva, com certeza, nessa parte de vendas e de marketing, com certeza conseguiria ir muito mais clientes, mas ainda estou caminhando aí para um futuro de focar mais nessa parte. Eu acredito que o que os profissionais de recrutamento e seleção têm que ter em mente, né, é que não basta ter as habilidades, as competências técnicas, né, voltadas
para o recrutamento, que são muito importantes, com certeza, mas também ter essas competências, vamos dizer assim, mais mercadológicas, né? Sim, com E talvez certeza. muita gente não consiga o devido sucesso, mesmo sendo pessoas habilidosas na área de recrutamento e seleção, nos subsistemas de RH, né? Muitas vezes a pessoa tem lá experiência de 25, 30 anos numa grande empresa, trabalhando no RH dessa empresa, lá não precisava ter essas habilidades, e aí ela, quando ela vai para o mercado trabalhar de forma autônoma, ela acaba sentindo dificuldade porque não desenvolveu ou ainda não despertou para a necessidade do desenvolvimento dessas competências técnicas e comportamentais voltadas para marketing e Com vendas, né? certeza. As habilidades comerciais como um Com todo. certeza, exatamente que eu vejo isso acontecer, principalmente na nossa área, assim, de quem vai para o lado da psicologia, né, que acaba se voltando mais para esse lado humano, ai, vamos ajudar, vamos abraçar o mundo, e acaba esquecendo um pouco dessa parte comercial, que é super importante para o negócio. Então, assim, o que eu percebo aqui existe uma certa vergonha, né? Tipo, ai, mas eu vou me vender, mas eu vou me. Porque você tá, tudo bem, você tem a marca por trás, que nem eu tenho a Share por trás, mas eu que dou ali né, o consultor que dá ali a cara para a cara a tapa. Então, você tem que ter sim essa veia comercial, porque você vai ter que bater lá na porta do seu cliente, você vai ter que vender, você vai ter que fazer ligação, você vai ter que gerar negócios, isso é normal. Então, essa confiança de você, essa veia comercial, se você não tem, você precisa desenvolver para ter uma consultoria, certamente. Eu já tinha trabalhado com vendas, né? Então, eu já fui supervisora de vendas, então, para mim, foi muito mais fácil essa parte. Então, para mim, essas habilidades de negociar, de vender, já tinham sido mais desenvolvidas porque eu já tive essa vivência anteriormente. Mas quem só é focado para esse lado mais de psicologia organizacional, talvez tenha que pensar ou ter uma vivência ou se desenvolver, como você disse, essas habilidades comerciais, porque senão não sobrevive. Porque é um mercado, né? É um mercado como o outro, temos concorrências e temos que sobreviver, temos que nos mostrar, temos que vender, essa é a verdade. Então, tem que vender sim, tem que ter essa estratégia. Então, tem que enxergar como um negócio, sim. E só complementando esse tópico, né? Existe ainda, além desse problema que nós estamos falando aqui de profissionais que não desenvolvem a habilidade comercial, ainda no Brasil existe uma mentalidade de que ser vendedor é feio, né? O vendedor é aquele sujeito que tenta ludibriar as pessoas, e o famoso vendedor de areia no deserto, né? Então, vende gelo Sim, para esquimó. Então, essa mentalidade acaba atrapalhando também. E é algo que inclusive, o profissional ele tem que lutar contra isso, né? Se ele tem essa exato. crença, ele tem que entender que essa é uma crença limitante que ele precisa superar para ele poder realmente desenvolver plenamente as suas habilidades e que ele possa fazer dessa forma sucesso no mercado. Com certeza, Davi, é assim, imprescindível isso, porque eu tenho ótimas consultoras, né? Conheço ótimas consultoras, ótimas pessoas de consultoria que eu vejo talentosíssimas e gente muito talentosa que eu vejo desistir e e voltar, né, pro mercado, assim, para procurar emprego de volta, não trabalhar de forma autônoma, quero dizer, porque não sustenta isso, né? Não consegue suportar o fato das pessoas não o procurarem, né? Tipo assim, como assim não me procuram? E não, você não vai ser procurado no começo mesmo. Eu bati muito, eu fui lá, eu pegava a pastinha da Share, batia na porta e falava o que eu oferecia e marcava reunião. Eu comecei assim. A Share está com 4 anos e meio. Nos 2 primeiros anos eu fiz muito isso. Olha, eu sou da Share, tem aqui, ó, meu portfólio, eu trabalho com isso, bati portinha. Então, eu acredito que se você acha que você vai
É o que eu falei, me procuram, mas como que você começou? Se você acha que você vai criar um nome, criar um logo, criar um Instagram, um LinkedIn, um e-mail e fazer cartão e tá tudo certo, os clientes vão aparecer, esquece. Não é assim que funciona. Até você ter cliente, ser reconhecido, você tem que penar e leva um tempo, leva um bom 2 anos, como eu te falei, para você ter aí um retorno se você fizer algo, né? Então, você tem que correr atrás disso, sim, e perder essa crença limitante que você disse perfeitamente, que é uma crença limitante de que você está se vendendo, principalmente a gente, porque a gente não tem um produto, né? Eu não vou lá com uma caixa de sapato, é um serviço, então eu tenho que vender o meu serviço. E você precisa ser autoconfiante também, porque você tem que falar, olha, isso daqui vai ser bom para você, confia em mim que vai ser bom. Né? E é difícil você mensurar e vender isso para um cliente que não te conhece e que vai investir ali uma quantia que, assim, sem saber exatamente o retorno que você vai dar para ele no início. Né? Então, eu lembro que no início eu fazia muito também, olha, posso te mostrar como eu trabalho? Eu fazia isso, né? Olha, deixa eu te mostrar como eu trabalho para você criar confiança em mim, e aí depois a gente fecha uma parceria, fecha, né? E é assim que vai dando certo, porque é muito difícil as pessoas confiarem em você de cara também, se você não tem uma marca grande por trás, né? Consultora independente como eu, assim, consultoria pequena, se não tem uma grande marca por trás, é você ali, é você e você que está dando a credibilidade para o cliente. Então, fazia muito isso. Deixa eu te dar aqui uma degustação do meu serviço para você confiar, criar confiança, ver se você gosta, ver se é isso mesmo que você quer. E depois a gente, então, conseguir grandes clientes hoje, assim, né? Deixa eu te mostrar aqui, te dar uma degustação. Porque é difícil, eu chego lá do nada, né? Quem é Renata da Cher, né? Então, assim, é por aí. Bacana. E ainda falando em mercado, né? Vamos para o nosso último tópico, que é, na verdade, um complemento dessa sua última resposta. Nesse mercado tão concorrido, onde existem, como um amigo meu brincava a respeito de profissional de informática, eu acredito que seja parecido com um profissional de recrutamento e seleção. Se você chutar uma árvore, cai 56 consultores lá de cima, né? Então, num mercado tão concorrido, como você faz para manter? Você disse que a share ainda é pequena, existem consultorias grandes já no mercado, né, médias e grandes. Como você faz para manter a share ainda relevante no mercado com tanta concorrência? Olha, primeiramente, eu acredito que você tem que ter super definido aonde você quer chegar, né? Então, assim, você tem que traçar os seus objetivos e isso tem que ficar claro para você. Eu, com a Share, nesse momento, eu tenho definido onde eu quero estar. E onde eu quero estar é exatamente o que está acontecendo agora, né? Então, assim, o que eu estou construindo agora com a Share. O que eu faço eu acho que relacionamento com os meus clientes atuais, que, assim, eu não posso perder os clientes que eu já tenho, né? Então, assim, se eu já tenho esses clientes, eles são a base de tudo para mim. Eu não posso, né, ficar pensando, eu tenho que conquistar novos. Primeiro eu tenho que regar as plantinhas que eu já tenho aqui dando flor, né? E ir plantando novas sementes, claro. Mas eu prezo muito por esse relacionamento com os clientes que eu já tenho. Então, eu faço de tudo para conseguir atendê-los da melhor forma possível, né? Assim, na correria, preciso de tal coisa, dou conta, preciso de tal coisa, Renata. Então, eles me enxergam muito como uma pessoa que eles podem contar. Então, assim, eu não vou dar as costas para um cliente que eu já tenho, peguei um cliente maior, agora eu não posso te atender porque eu estou com muitas vagas aqui. Não, então eu tenho que, né, atendê-los e que eles me
foram a minha base até aqui. Então, eu acredito que o meu diferencial é esse. Eu ter bons relacionamentos, além de tentar novas parcerias, né, novos clientes, eu tento manter o que eu já tenho aqui o máximo possível. Então, para ter essa base sólida aí, para depois ir caminhando para outros horizontes, mas primeiro vou sustentar aqui a família que eu já construí.